Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica e hoje vai ser o terceiro vídeo da nossa série para iniciantes. No primeiro vídeo a gente falou como pagar as dívidas de forma rápida. No segundo vídeo a gente falou de como fazer uma reserva de emergência e qual é a importância da reserva de emergência. E hoje a gente vai falar sobre como começar a investir. A reserva de emergência em si já é um investimento, porque a gente vai estar aplicando em rendimentos de renda fixa, como CDBs, Tesouro Selic, e a Nuconta também a gente pode considerar um investimento de renda fixa. Agora, para fazer o nosso dinheiro trabalhar de forma mais eficiente, a gente pode se utilizar de outros tipos de investimento. Hoje a taxa Selic, que é a taxa mãe da economia, está num patamar muito baixo. Então, os investimentos de renda fixa, eles estão tendo um retorno bem menor do que eles tinham anteriormente. O Brasil foi conhecido durante muito tempo por ser o país da renda fixa, porque esses rendimentos, além de serem mais seguros, eles ainda forneciam grandes juros. Então, a maioria dos investidores ficavam na renda fixa e tinham bons resultados. Porém, atualmente, com a taxa Selic em patamares baixos, muitos investidores, muita gente está migrando para renda variável para ter rendimentos mais interessantes. E o que é a renda variável? O investimento de renda variável são investimentos negociados na Bolsa de Valores, como ações e fundos imobiliários. A Bolsa de Valores é como se fosse um grande leilão online, em qual pessoas vendem e compram investimentos todos os dias úteis. Para quem está iniciando, é interessante começar com fundos imobiliários do que ações, porque os fundos imobiliários são menos voláteis, ou seja, o preço deles tende a subir e a descer de forma menor, enquanto as pessoas estão negociando. E o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são fundos que investem em imóveis e são negociados através de cotas na Bolsa de Valores. Então, esses fundos compram imóveis e eles oferecem ao investidor uma chance de participar do lucro daqueles imóveis. Ao passo que ações são pedacinhos de empresas que são também negociados na Bolsa de Valores. Então, por que fundos imobiliários são menos voláteis do que ações? Fundos imobiliários, eles investem em imóveis e, por causa disso, a maioria dos seus rendimentos vem de aluguéis. E esses aluguéis são assegurados por contratos de locação. Então, mensalmente, o fundo ele tem uma certa garantia de que o inquilino vai pagar o seu aluguel. Ao passo que as ações, que são empresas, elas vão ter que vender seus produtos ou serviços para ter lucro. E esse lucro ele pode variar muito de um ano para o outro, por exemplo. Então, para quem está começando, seria interessante começar com fundos imobiliários, porque além desses investimentos serem menos voláteis, ele também proporciona uma rentabilidade mais constante do que as ações. Por quê? Fundos imobiliários, eles pagam mensalmente dividendos, ou seja, parte dos seus lucros, para os acionistas. E quem compra cotas de fundos imobiliários tem mensalmente caindo na conta sua corretora parte dos proventos que esses fundos recebem dos seus inquilinos. Mas é importante citar que nem todo fundo imobiliário ele vai investir em imóveis físicos. A gente pode dizer que praticamente existem 4 tipos de fundos imobiliários. Fundos imobiliários de tijolo, que vão investir em imóveis físicos, fundos de papel, que vão investir em renda fixa com lastro imobiliário, ou seja, são títulos de dívida voltados para o setor imobiliário. Algum exemplo desses títulos de dívida são os CRIs, os CRIs e as LCIs. Também existem fundos imobiliários de desenvolvimento, que são voltados para o desenvolvimento imobiliário, ou seja, construção de novos imóveis, e fundos de fundos, ou FOFs, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Então, esses 4 tipos de fundos são negociados na Bolsa de Valores. Normalmente é mais fácil analisar a estrutura dos fundos imobiliários porque eles não pagam imposto de renda, tanto nas suas operações quanto eles vão distribuir seus dividendos, eles não pagam imposto de renda. E as suas operações são mais simples do que as operações das empresas, que divulgam vários documentos contábeis para informar ao mercado como foram os seus ganhos no decorrer do ano. Então, existem vários tipos de documentos contábeis que as empresas se utilizam para mostrar ao mercado os seus números, como o fluxo de caixa, a DRE, o balanço patrimonial, etc. Enquanto os fundos imobiliários, eles têm praticamente uma DRE, ou seja, um demonstrativo de resultados financeiros, no qual ele fala quanto de aluguel ele ganhou, quanto de juros que ele ganhou
quanto foi para os seus gestores, os gestores do fundo, quanto vai ser distribuído. Então é bem mais fácil analisar a estrutura dos fundos imobiliários do que a das ações. E por fim, a gente pode dizer também que os fundos imobiliários eles dão mais proventos, eles geram mais proventos do que as ações, porque eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros. Então, praticamente tudo que eles recebem de aluguel e de juros, eles distribuem para os seus acionistas. Por isso que o dividend yield, ou seja, a relação entre preço e dividendo pago dos fundos imobiliários é bem mais alto do que o dividend yield das ações. Então, para quem quer começar a investir, os fundos de investimento imobiliário podem ser um bom começo para entender como o mercado de capitais funciona e, além disso, obter uma boa renda, uma renda maior do que a atual taxa Selic, por exemplo, que a gente encontra na renda fixa. Então, quem já tem uma reserva de emergência feita e colocada na renda fixa pode começar a se expor pouco a pouco ao mercado de renda variável, o mercado da bolsa de valores, através de fundos imobiliários. E, por fim, a gente pode citar que fundos imobiliários também são investimentos bem acessíveis, já que as cotas de fundos imobiliários, ou seja, os pedacinhos de fundos imobiliários que são negociados na bolsa de valores, eles giram em torno de R$100. Então, com R$100, você compra uma cota de fundo imobiliário e no mês seguinte você já começa a receber dividendos, já começa a receber os proventos daquelas cotas. Então é um investimento fácil de se analisar, é um investimento barato de começar a investir e, além disso, é um investimento que proporciona bons ganhos de capital para os seus acionistas. Então, com esse vídeo a gente termina a nossa minissérie de investimentos para iniciantes. Se você tiver alguma dúvida sobre como começar a investir na bolsa de valores ou quais tipos de investimento você pode acessar lá, ou sobre fundos imobiliários em si, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal e até a próxima!